Por que o Atomic Breath do Godzilla tá cor-de-rosa? Lacração? Influência da história? Jogada de marketing? Eis a questão. Recentemente nós tivemos a estreia de Godzilla Minus One, que teve a maior estreia da história para um filme japonês nos Estados Unidos. E agora, em 2024, nós vamos ter Godzilla e King Kong, o Novo Império, que já conta com o trailer e imagens pipocando pela web, deixando o pessoal completamente maluco e com uma expectativa muito alta. E muita gente começou a se perguntar do porquê que as escamas e o Atomic Breath do Godzilla, antes azul, agora tá cor de rosa. E, bem, talvez eu tenha a resposta. Mas antes disso eu preciso fazer uma análise da evolução do Godzilla para falar o porquê que eu acredito que esteja cor-de-rosa. E como ele saiu disso pra isso aqui em mais de 30 filmes e 70 anos. Sim, mais de 30 filmes e 70 anos. Como assim, Mari? Calma aí, que eu vou te explicar. Se tu gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve, deixa o like e ativa o sininho pra não perder absolutamente nada. Dito isso, bora pro vídeo. Pra quem não sabe, durante o pós-guerra, o Japão ainda tinha muitos traumas devido à radiação nuclear dos ataques. E 9 anos depois, em 1954, esses traumas se manifestaram em formato de arte, mas em específico num filme chamado Godzilla. Inclusive, vocês sabem que Godzilla é uma mistura de gorija, que em Japão seria gorila, e Kujira, que seria baleia. E sua aparência é uma mistura de Iguanodon, Stegosaurus e Tyrannosaurus, e no primeiro filme ele tinha em torno de 50 metros de altura. O primeiro filme fala de testes nucleares feitos no Oceano Pacífico que despertaram a fúria de uma antiga e gigante criatura marinha. Esse filme, ele é morto por uma arma chamada Destruidor de Oxigênio e ele tem uma tecnologia bem avançada para a época. É uma técnica chamada Stop Switch, onde um ator, utilizando um traje de látex, interage com maquetes. Somente na Showa Era nós temos 15 filmes e em 1962 nós temos o primeiro King Kong versus Godzilla e em cores. Ele começou a ter uma pegada mais para entreter do que para assustar e o público gostou tanto de Godzilla versus alguma coisa que tivemos vários filmes dele lutando contra outros monstros. Como, por exemplo, Anguirus, a gigante mariposa Mothra, Ghidorah, o rei de 3 cabeças, Rondon, o pterossauro voador, Ebirah, a lagosta gigante, Smog, Edorah, Gigan, Megalon e o temível Mechagodzilla. Nessa época, em 1967, nós também conhecemos Manila, o filho adotivo do Godzilla, que é muito fofo e nada assustador, que não convenceu nem um pouquinho o público. Essa era durou até 1975, mas uma coisa que é importante frisar que em 1978 a 1980, o Atomic Breath do Godzilla não era mais azul, mas sim laranja. Nessa era, o Godzilla volta muito mais forte. O filme O Retorno de Godzilla zera a franquia e retorna às origens para um Godzilla muito mais assustador e com efeitos e fantasias muito melhores. Sim, ele volta a ter aquela aparência extremamente ameaçadora e macabra. Acontece que nesse meio tempo nós tivemos um acidente chamado Three Mile Island, que em 1979 um reator da Pensilvânia teve derretimentos e com isso liberou vários gases radioativos na natureza. Ele ficou conhecido como o maior acidente da usina comercial nuclear dos Estados Unidos. Esse acidente aumentou o nível de consciência sobre os perigos da radiação nuclear ao redor do mundo. E o criador da série, Tomoyuki Tanaka, usou esse evento para dar um reset no Godzilla e trazer à tona o seu lado sombrio e radioativo. Na era Heisei, a sua altura foi aumentada em até 100 metros e incluem 7 filmes. Durante os eventos, ele enfrentou inimigos já conhecidos como Ghidorah e Mechagodzilla, mas também conheceu e lutou contra novos oponentes, como o Biolante, aquela rosa mutante modificada, Space Godzilla e Destroyer, um crustáceo mutante, e o seu laser volta a ser azul até 1995, onde ele fica laranja novamente. Mas antes de passar para a próxima fase, eu preciso falar do pior Godzilla de todos que foi retirado da franquia original, o Zilla.
Ele foi completamente feito por CGI, ele é muito ágil, muito bem feito, mas lamentável. Eu sinceramente não sei qual foi a loucura que aconteceu aqui. Em 98, os americanos lançaram um Godzilla de 55 metros de altura que lembrava muito um T-Rex. E ele foi tão rejeitado pelo público que recebeu o nome de Zilla para ser retirado da franquia original. Eles americanizaram o Godzilla com referências do Jurassic Park e foi péssimo. O diretor Roland Emmerich disse que odiava o design original do Godzilla e queria criar o seu próprio. O ator original do Godzilla, Nakajima, disse que o rosto do Titã parecia uma iguana e o corpo lembrava um sapo. Olha, a iguana até vai, mas o sapo... Enfim, em time que tá vencendo, não se mexe. Essa era inclui 6 filmes e o primeiro deles é o Godzilla 2000. Depois do fracasso de 98, os japoneses reassumem o Godzilla, voltando com maquetes e fantasias, ignoram vários filmes e fazem uma sequência direta de 54 do filme original com alguns elementos do filme de 62. Ele foi remodelado, ganha seus 50 metros, sua cabeça lembra de um crocodilo e ele está mais feroz e mortal do que nunca. Ele também ganhou mais espinhos nas costas e a cauda e seus olhos voltaram a ser amarelados. Ou seja, ele volta para aquela versão original reptiliana, mas muito mais perigosa. E nessa era nós temos 2 filmes muito interessantes. O de 2021, Godzilla, Mothra e Rei Ghidorah, o ataque dos monstros gigantes, onde ele mostra o Godzilla possuído pelas almas de soldados de guerra mundial e ele está tentando destruir a humanidade. Então os outros gigantes se unem para tentar detê-lo. Aqui o Godzilla fica com olhos pretos pela possessão e seu laser um azul bem brilhante, ao invés do laranja. E em 2004 foi lançado o último filme da Era Millennium, o Godzilla Guerras Finais, e foi comemoração aos 50 anos de Godzilla. Eles fizeram uma grande comemoração no Japão pro Godzilla, o que rendeu para ele até uma estrela na calçada da fama antes da sua estreia mundial em 2016. Uma outra curiosidade desse filme é que o seu Atomic Breath primeiro é azul e depois fica laranja. Depois disso ele fica 10 anos na geladeira e em 2014 ele volta para as mãos de Hollywood, onde ele faz um estrondoso sucesso com o diretor Gareth Edwards, que criou o Godzilla como se alguém de Toyo tivesse visto ele na década de 50 e saiu correndo para os estúdios para criar o filme. O Godzilla de 2014 faz parte do multiverso e vem com 100 e poucos metros de altura. Grandes efeitos especiais de computação gráfica, ele é muito monstruoso, mas muito rápido e seu Atomic Breath fica azul novamente. E daí nós passamos para a era atual, a Reiva, que começa em 2016. Aqui o Godzilla retorna para as mãos dos japoneses e começa uma nova era. E ela começa com o Shin Godzilla. A empresa usa CGI avançado e tecnologia nova de captura de movimentos e a aparência original do Godzilla volta ao mercado. Assim mantendo o estilo original dos filmes anteriores, mas com uma magia da tecnologia. Esse é considerado um dos Godzillas mais poderosos e sinistros de todos os tempos, pois foi inspirado no desastre nuclear de Fukushima Daiichi e também no terremoto e tsunami de Tohoku. As suas manchas vermelhas representam a origem de toda essa radioatividade. Esse Godzilla, toda vez que bombardeado, se torna mais mortal e ele evolui. É exatamente isso que tu escutou. Ele evolui. Primeiro, ele é só uma cauda e depois vira um ser rastejante. A terceira fase é o que a gente conhece dele, só que mais bizarro e radioativo. E depois ele fica um Mega Blaster Godzilla super apelão. Ele solta fumaça, fogo e lasers pela boca. E tem quase 100 metros de altura. Eu posso estar errada, mas eu acredito que aqui não tenha King Kong na Terra que combata esse Godzilla. Depois do Shin, vem uma trilogia de animes do Godzilla, como O Planeta dos Monstros, Cidade à Beira da Batalha e Devorador de Planetas. No filme de 2017, O Planeta dos Monstros, o Godzilla tem quase 300 metros e tá muito monstruoso. O corpo tem mais fibras musculosas que lembram cascas de árvores, e ele é o maior da franquia até agora. Em 2019, nós temos o segundo filme do Monsterverso e um Godzilla muito mais monstrão. Suas garras e espinhos nas costas estão enormes, fazendo parecer mais perigoso e impiedoso. Ele tem em torno de 120 metros e ganha o prêmio de maior Godzilla dos live actions. Aqui os seus raios são azuis, mas no final da batalha contra Ghidorah nos é apresentado o Fire Godzilla. De acordo com o diretor, o homem primitivo viu uma criatura e se curvou diante dela. Uma espécie de deus, diferente dos dinossauros, não somente uma criatura, um titã.
Em 2021, nós temos novamente Godzilla vs King Kong, com vários efeitos especiais em CGI e batalhas épicas de tirar o fôlego. E o Godzilla ele tá tão forte que tiveram que aumentar o tamanho do Rei da Selva e dar um machado para ele conseguir ficar à altura do lagartão. Tá, Mari, mas por que a cor rosa? Como vocês viram, o Godzilla ele passou por diversas mudanças ao longo dos anos e a radiação sempre influenciou. No novo filme, de acordo com o trailer, o Godzilla está hibernando para se recuperar do filme anterior. E neste meio tempo, talvez ele tenha sido exposto a mais um tipo de radiação, ou seja, ele pode ter evoluído. Um outro ponto é que por mais do que a radiação muitas vezes seja representado pela cor verde, ela é incolor. Eu, da área do marketing, não posso deixar de contar para vocês que ele ter um Atomic Breath da cor rosa seria uma excelente maneira de vender mais produtos dele, tanto para a nova geração quanto para a antiga. Eu gostei muito do novo Godzilla. E vocês? O que vocês acharam? E qual é o Godzilla favorito de vocês? Deixa aqui embaixo nos comentários. Ah, mas peraí, também temos a evolução do King Kong bem aqui neste canal. Então é isso. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. E até a próxima. Fui!